Era uma tarde quente de janeiro, dessas em que o ar parece se mover devagar e o sol bate forte demais para qualquer tarefa que exija esforço. Júlia estava sentada no quintal, tentando se concentrar na leitura, mas a voz grave e animada de Gabriel, o primo de seu vizinho, a distraía desde cedo. Ele havia chegado no dia anterior para passar umas semanas na cidade, ajudando o tio com reformas e pequenas manutenções, e já chamava a atenção pelo jeito despojado e pela energia que parecia preencher qualquer espaço. Ela não o conhecia bem, apenas o via de longe, cruzando a rua ou entrando no portão ao lado. Mas naquela tarde, enquanto ele carregava tábuas para o galpão do fundo, Júlia percebeu que seus olhares se encontravam com mais frequência do que o acaso poderia justificar. Havia algo no jeito como ele sorria, um sorriso de canto, lento, como se estivesse guardando segredos que não se dizem logo. O calor fazia o ar vibrar, e talvez fosse isso que justificava aquela sensação estranha, quase elétrica, que Júlia sentia quando passava perto dele. A camisa dele, gasta e justa, colava ao corpo, revelando linhas de músculos marcados pelo trabalho. E toda vez que ela pensava em desviar o olhar, acabava notando algum detalhe novo. O movimento lento da mão passando pela nuca, o jeito de franzir a testa ao medir um pedaço de madeira. Júlia se levantou para pegar um copo de água, mas antes de chegar à cozinha, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Gabriel encostado no portão que separava os quintais, segurando um pedaço de corda enrolado na mão. Ei, você tem um minuto? Perguntou ele, a voz baixa, mas firme. Havia algo no tom dele que não deixava espaço para um simples não. Júlia se aproximou e ele indicou com a cabeça o galpão do tio, no canto do terreno. Preciso de ajuda com umas coisas, disse sem explicar muito. O interior do galpão era fresco e tinha cheiro de madeira cortada e ferrugem antiga. A luz que entrava pelas frestas riscava o ar em feixes dourados. Gabriel fechou a porta atrás deles, o som seco ecoando nas paredes estreitas. Júlia sentiu o coração acelerar, sem saber bem por quê. Ele colocou a corda sobre a bancada e se virou para ela, os olhos escuros demorando-se mais do que o necessário nos dela. Não havia pressa nos movimentos dele, mas cada passo que dava em sua direção parecia encurtar muito mais do que o espaço físico entre eles. Júlia percebeu que estava prendendo a respiração. Você sempre olha assim para as pessoas? Ele perguntou, num meio sorriso, enquanto passava a mão pela borda da bancada, como se testasse a resistência da madeira. Assim como, respondeu, tentando manter a voz estável, embora o calor nas bochechas a denunciasse, como se estivesse tentando descobrir alguma coisa ou alguém. A proximidade era quase palpável. Júlia sentiu um leve arrepio quando ele, de propósito ou não, deixou a mão roçar na dela ao apoiar-se. O toque foi breve, mas acendeu algo que percorreu seu corpo como um fio de corrente. Ela tentou recuar um passo, mas suas costas encontraram a superfície fria da parede. Gabriel não a tocou, mas ficou tão perto que o espaço entre eles parecia conter mais do que ar. Havia tensão, expectativa, um convite silencioso. O som de um carro passando na rua cortou o silêncio, mas não diminuiu o peso do momento. Júlia notou a respiração dele, lenta e profunda, e percebeu que a sua estava mais rápida, quase irregular. Gabriel inclinou a cabeça para o lado, como se estudasse o rosto dela, e então falou, a voz grave carregada de algo que ela não conseguia nomear. Acho que você sabe exatamente por que eu te chamei aqui. O jeito como ele disse aquilo fez o ar parecer mais denso. Júlia não respondeu. Não confiava na própria voz. O olhar dele desceu por um instante até seus lábios, e ela teve certeza de que qualquer palavra quebraria o feitiço que começava a envolvê-los.
Ele se aproximou mais um pouco, o bastante para que ela sentisse o calor que emanava do corpo dele, e parou ali, como se estivesse esperando uma permissão que ela não tinha certeza se queria dar, ou se já tinha dado, sem perceber. Zaptat ChatGPT. O silêncio dentro do galpão parecia ter mudado de peso. Não era mais apenas ausência de som, era uma pausa carregada, como se tudo ali estivesse prestes a acontecer, e eles só precisassem de um movimento para cruzar a linha. Júlia sentia o coração acelerar, de um jeito quase doloroso, cada batida ecoando na garganta. Gabriel apoiou uma das mãos na parede, próxima ao ombro dela, inclinando-se ligeiramente. O gesto não era brusco, mas havia nele uma firmeza silenciosa, como se estivesse marcando território. O perfume dele, uma mistura sutil de madeira, suor limpo e algum sabonete simples, a envolveu por completo. Ela percebeu que estava respirando mais rápido, e cada inspiração trazia aquele aroma que parecia acordar sentidos adormecidos. Sabe? Ele começou, a voz baixa e rouca. Desde que cheguei, fiquei imaginando se você era mesmo como parecia de longe. Júlia tentou manter o controle, mas o olhar dele, fixo e intenso, a prendia como se fosse impossível desviar. E ela arriscou perguntar, mas a própria voz soou mais suave, quase um sussurro involuntário. E agora, acho que é mais, bem mais. A frase saiu lenta, medida, cada palavra se demorando no ar. A mão dele, que até então segurava o próprio peso contra a parede, deslizou alguns centímetros, até que a ponta dos dedos tocou de leve o tecido da blusa dela, na altura do braço. Foi um toque quase acidental, mas Júlia sentiu como se fosse uma descarga elétrica, percorrendo seu corpo até a nuca. Não era o toque em si, mas a forma como ele parecia estudar a reação dela, atento, como se quisesse memorizar cada microexpressão. Júlia engoliu seco. A respiração dele, mais próxima agora, fazia o ar quente tocar sua pele, e um arrepio percorreu-lhe os ombros. Ela tentou se mover, talvez para quebrar aquele momento, mas Gabriel deu um passo mínimo para frente, e o corpo dele roçou de leve no dela. Não o bastante para ser invasivo, mas suficiente para que ela sentisse o calor e a firmeza por baixo da camisa gasta. Você devia voltar lá para fora, ela disse, num tom que não soava convincente nem para si mesma. O canto da boca dele se curvou num sorriso contido, um que parecia saber exatamente o que ela estava sentindo. Se eu quisesse voltar, não teria fechado a porta. O olhar dele percorreu o rosto dela devagar, como se gravasse detalhes. Por um instante, o mundo pareceu estreitar-se, até caber só no espaço entre eles. Gabriel ergueu a mão livre e, com as costas dos dedos, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto foi suave, mas deixou a pele de Júlia quente, como se tivesse sido marcada. Ela não se mexeu. Não queria, ou não conseguia. O galpão estava quieto, exceto pelo som abafado do vento lá fora e pela respiração de ambos. Júlia sentia o corpo responder antes que a mente processasse qualquer coisa. As mãos dela, até então imóveis, se apoiaram contra a madeira fria atrás de si, como se buscassem equilíbrio. Gabriel notou, e um brilho diferente apareceu em seus olhos. Ele se inclinou mais, até que Júlia pudesse sentir, no peito, a vibração grave de sua voz. Acho que você sabe o que está acontecendo aqui. Ela não respondeu, mas o silêncio não foi vazio. Era como se, ao não dizer nada, confirmasse tudo. O rosto dele se aproximou lentamente, tão devagar que cada segundo parecia arrastar o ar junto. Júlia podia sentir o calor, o cheiro, o quase toque dos lábios dele, mas ele parou a um fio de distância, como se estivesse testando a paciência dela. Seus olhos se encontraram de novo, e naquele instante ela percebeu que qualquer movimento mínimo mudaria tudo,
não haveria mais volta. A tensão ficou quase insuportável. Júlia sentiu que estava prestes a dizer algo, talvez um pedido para que ele se afastasse, talvez exatamente o contrário. Mas antes que as palavras viessem, Gabriel aproximou ainda mais o rosto. Os lábios dele roçaram de leve o canto dos dela. Não um beijo pleno, mas o suficiente para provocar um arrepio que começou no estômago e subiu até a nuca. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o coração disparar. Quando abriu, ele ainda estava ali, a respiração quente e irregular, misturada à dela. As mãos dele se afastaram apenas para que ele se recuasse meio passo, como se estivesse cedendo espaço. Mas o olhar, firme, deixava claro que não tinha terminado. Ainda temos tempo, ele disse, quase como um desafio. Júlia não sabia se queria recuar ou avançar, mas percebeu que, de alguma forma, Gabriel já tinha decidido por ela. O tempo dentro do galpão parecia se mover de outra forma, mais lento, mais denso, como se cada segundo carregasse um peso quase palpável. Júlia sentiu o coração bater rápido demais para o que estava acontecendo, como se o corpo soubesse antes da mente que uma linha estava prestes a ser cruzada. Gabriel mantinha os olhos fixos nos dela, e havia algo no modo como ele observava que a fazia se sentir ao mesmo tempo exposta e desejada. Ele deu mais um passo e a madeira sob seus pés rangeu. A distância entre eles se reduziu a um nada, aquele tipo de proximidade que faz a pele esquentar mesmo sem toque. Júlia sentiu a respiração dele tocar sua bochecha, um sopro quente que a fez prender o ar por instinto. Gabriel ergueu a mão, devagar, como se cada gesto fosse calculado para prolongar a tensão, e passou a ponta dos dedos pela manga da blusa dela, descendo até o antebraço. O toque foi tão leve que parecia mais uma corrente de ar, mas foi o suficiente para arrepiar toda a pele. Você não sabe o quanto eu pensei nisso desde que te vi ontem, ele murmurou, a voz grave e baixa, quase confessional. Júlia engoliu seco, sem saber se queria ouvir o resto ou se temia exatamente isso. Pensou, no quê? Perguntou, mas a própria pergunta já carregava uma resposta silenciosa. Gabriel esboçou um sorriso lento, o tipo de sorriso que não se apressa porque sabe exatamente o efeito que causa. Em como seria estar aqui, assim, com você? A confissão parecia ecoar no espaço pequeno do galpão, misturando-se ao cheiro de madeira e poeira antiga. Júlia tentou sustentar o olhar, mas o dele era intenso demais, como se atravessasse qualquer defesa que ela pudesse erguer. A mão dele continuou sua trajetória, agora descendo pelo antebraço até alcançar a dela. Não agarrou, apenas encostou, deixando que os dedos se encontrassem de forma lenta, quase hesitante, como se fosse um teste. E ela, sem pensar, correspondeu ao contato, fechando levemente a mão em torno dos dedos dele. O mundo lá fora parecia inexistir. Só havia o som ritmado da respiração deles e aquela estranha energia que os envolvia. Gabriel se aproximou mais um pouco até que os corpos quase se encostassem. Júlia podia sentir a firmeza do peito dele e, ao mesmo tempo, o calor que irradiava da pele, atravessando o tecido da camisa fina. Ela percebeu que estava respirando mais rápido e que o espaço entre cada respiração parecia mais curto, mais ansioso. Você vai me dizer para parar? Ele perguntou sem mudar o tom de voz, mas tornando a pergunta mais intensa pela proximidade. Júlia não respondeu de imediato. Era como se qualquer palavra pudesse dissolver aquele momento. Não sei, disse por fim, mas a voz saiu fraca, quase um sopro. Então não diz nada. A mão dele subiu devagar até o rosto dela, o polegar tocando de leve a curva da mandíbula. O gesto, suave mas firme, guiou o queixo de Júlia para cima
e seus olhos se encontraram mais uma vez, carregados de algo que não precisava ser explicado. Gabriel inclinou o rosto e desta vez não houve desvio. Os lábios dele tocaram os dela num contato breve, mas intenso. Um primeiro toque que parecia apenas abrir espaço para tudo o que poderia vir depois. O beijo não foi apressado. Ele começou lento, como se quisesse explorar cada reação, cada mudança na respiração dela. Júlia sentiu um calor subir pelas costas, um arrepio percorrendo toda a espinha e, sem perceber, se aproximou mais, deixando que o corpo se moldasse ao dele. Gabriel respondeu, apertando levemente a mão que ainda segurava, e o gesto, pequeno, tinha uma força que a fez sentir as pernas fracas. Quando os lábios se separaram por um instante, Júlia ainda mantinha os olhos fechados, tentando recuperar o fôlego. Gabriel ficou ali, a respiração acelerada misturada à dela, e ela podia sentir o batimento dele tão rápido quanto o seu. Não tinha imaginado que seria assim, ele disse, quase num sussurro, como se falasse consigo mesmo. Ela abriu os olhos e encontrou aquele olhar que não a deixava escapar, que parecia saber exatamente o que se passava dentro dela. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava carregado de promessas, que nenhum dos dois ousava colocar em palavras. Gabriel soltou a mão dela apenas para pousá-la na cintura, e o simples gesto, feito com firmeza e cuidado ao mesmo tempo, fez Júlia sentir como se todo o espaço tivesse se estreitado ainda mais. O som distante de alguém chamando pelo nome dele do lado de fora ecoou de forma abafada. Por um instante, parecia um chamado para quebrar o feitiço, mas Gabriel não se moveu. Manteve-se ali, próximo demais, o corpo ainda voltado para o dela, como se estivesse deixando claro que não era hora de encerrar nada. A gente não terminou, disse ele, com um meio sorriso antes de recuar apenas o suficiente para que a tensão se mantivesse viva, latente, queimando no ar. E Júlia, sem precisar dizer nada, sabia que ele tinha razão. O silêncio que ficou após a voz distante chamando por Gabriel era quase palpável. O som já havia se dissipado no ar quente da tarde, mas dentro do galpão ainda havia outra coisa vibrando. Um tipo de calor que não vinha do sol. Júlia sentia cada batida do próprio coração como se estivesse no lugar errado, alto demais no peito. Ela respirava devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse romper aquele equilíbrio frágil. Gabriel mantinha-se ali, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava do corpo dele, mas sem tocá-la por um instante. Era como se estivesse estudando o que viria a seguir, e essa espera a deixava mais consciente de cada detalhe, do som leve da respiração dele, do aroma de madeira misturado ao suor limpo, do ranger quase imperceptível do assoalho quando ele transferia o peso de um pé para o outro. Você não faz ideia, ele disse baixinho, como se falasse para si mesmo. Ideia do quê? Ela perguntou, embora já soubesse, de algum modo, que a resposta não viria completa. Ele inclinou levemente a cabeça e sorriu de um jeito que parecia uma mistura de desafio e confissão. Do quanto eu esperei por esse momento desde que botei os olhos em você. A frase pairou no ar, carregada de uma franqueza que a fez prender a respiração. Júlia não respondeu. Sentia que qualquer palavra quebraria o clima, então apenas sustentou o olhar dele, tentando decifrar tudo o que estava por trás daquela intensidade. Devagar, Gabriel levantou a mão e tocou o braço dela, primeiro de leve, depois deslizando até encontrar sua mão. Seus dedos se entrelaçaram com os dela, e o gesto simples carregava uma intimidade que a fez estremecer. Ele puxou levemente, como se a convidasse a se aproximar. Ela foi, quase sem perceber, até que o corpo dele estivesse novamente colado ao dela. O calor
atravessando o tecido das roupas. Se quiser que eu pare, é só falar agora, murmurou ele, a voz baixa e firme, mas os olhos diziam que ele não acreditava que ela fosse dizer nada. Júlia sentiu a boca abrir para responder, mas não saiu som. O corpo, mais rápido que a razão, inclinou-se para ele, e foi o suficiente para que Gabriel fechasse o espaço entre os dois. O beijo começou lento, como antes, mas dessa vez havia mais entrega. Ele não apressava nada, explorava o momento e Júlia percebia que cada toque dos lábios, cada breve pausa, parecia calculado para prolongar o desejo. Ela respondeu com a mesma intensidade, sentindo as mãos dele subirem por suas costas, deslizando pelo tecido leve da blusa. Quando ele afastou os lábios por um instante, não recuou muito. Ficou ali, tão perto que ela sentia a respiração dele misturada à sua. O olhar que ele lançou era quase um toque, denso, cheio de significado. Você mexe comigo mais do que eu esperava, disse, com um meio sorriso que não escondia o tom sério. Júlia não sabia se queria ouvir mais ou se queria calá-lo com outro beijo. Optou pela segunda opção, e Gabriel correspondeu imediatamente, dessa vez puxando-a pela cintura com mais firmeza, como se quisesse fixar o momento no corpo dela. O contato era quente, urgente na medida certa, e a cada segundo que passava, a distância entre quase e inevitável diminuía. O barulho de passos do lado de fora passou, afastando-se, e o som foi como um lembrete de que eles ainda estavam escondidos. Mas em vez de recuar, Gabriel apenas a pressionou levemente contra a parede de madeira, sem agressividade, apenas o suficiente para que ela sentisse o mundo inteiro se resumir àquele pequeno espaço. O toque dele desceu pela lateral do braço dela, lento, até chegar à mão. Entrelaçou novamente os dedos, apertando-os levemente como se quisesse que ela soubesse que aquilo não era apenas impulso. Júlia sentia a respiração mais curta, o corpo consciente de cada ponto em que ele encostava. Sabe que depois disso não dá para fingir que nada aconteceu, né? Ele disse, num tom quase desafiador, os olhos fixos nos dela. Ela assentiu, um gesto pequeno, mas carregado de certeza. Eu sei. O sorriso dele foi lento, quase perigoso, e antes que ela pudesse pensar no que aquilo significava, Gabriel inclinou-se novamente, os lábios encontrando os dela num beijo mais intenso, mais longo. A mão que antes segurava a dela subiu para a nuca, os dedos se entrelaçando em seu cabelo, enquanto a outra permanecia firme em sua cintura. O galpão parecia mais quente, o ar mais pesado, mas não havia desconforto. Era como se tudo conspirasse para que aquele instante se estendesse. E no fundo, Júlia sabia. Eles estavam a um passo de atravessar a última barreira, e quando isso acontecesse, não haveria retorno. O calor no galpão parecia se acumular, como se o ar ali dentro fosse outro, mais espesso, mais lento, carregado de algo que ia muito além da temperatura. Júlia sentiu o corpo reagir de um jeito que não conseguia controlar. Era como se cada fibra estivesse atenta, receptiva ao toque, ao cheiro, ao som da voz de Gabriel. A madeira das paredes exalava um aroma levemente adocicado, misturado ao ferro das ferramentas, e ao perfume quase imperceptível dele, que se tornava mais intenso à medida que ele se aproximava. Ele ainda segurava a cintura dela com firmeza, mas não havia pressa nos movimentos. Era como se quisesse memorizar cada detalhe, cada segundo, e Júlia se deu conta de que estava fazendo o mesmo. Seus olhos buscavam os dele, mas logo se perdiam na linha do maxilar, na curva do pescoço, no modo como um músculo na mandíbula se contraía quando ele sorria de leve, como se estivesse prestes a dizer algo, mas preferisse guardar para si. Você não tem ideia do que faz comigo, ele murmurou,
e o tom da voz fez um arrepio percorrer-lhe a espinha. Acho que tenho, respondeu quase sem pensar, a frase escapando como um segredo. Ele riu baixinho, uma risada curta e grave, antes de inclinar o rosto e deixar que os lábios roçassem de leve a pele próxima ao ouvido dela. O toque não foi demorado, mas deixou um rastro quente, como se o lugar tivesse sido marcado. Júlia inspirou fundo, sentindo o corpo inteiro reagir. Gabriel afastou-se apenas o suficiente para encará-la de novo. Sua mão subiu pela lateral das costas dela, lenta, como se explorasse o caminho até chegar ao ombro. O polegar roçou o tecido da blusa e ele se inclinou, encostando a testa na dela por alguns segundos. Foi um gesto silencioso, mas que dizia tudo. O tipo de contato que carrega mais do que palavras. Ela não resistiu e tocou o braço dele, primeiro com hesitação, depois com mais firmeza, sentindo sob os dedos a tensão dos músculos. O calor da pele atravessava a fina barreira de tecido e, sem perceber, ela o puxou um pouco mais para perto. Ele não hesitou. A mão que estava em sua cintura deslizou para a base das costas e o corpo dele colou-se de vez ao dela, a proximidade agora plena, sem espaços para o ar frio passar entre eles. O beijo veio de novo, mais profundo, mais lento, como se cada movimento fosse pensado para prolongar a sensação. Júlia sentiu-se afundar nele, o mundo lá fora reduzido a um eco distante. O som abafado de um galho batendo contra a janela do galpão se misturava ao compasso das respirações cada vez mais rápidas. As mãos dele exploravam com cuidado, mas sem indecisão, traçando linhas invisíveis pelas costas dela, enquanto o polegar desenhava círculos distraídos na pele, como se tentasse gravar o toque na memória. Ela suspirou entre um beijo e outro, e Gabriel pareceu reagir a isso como um incentivo. O beijo se intensificou por um momento, mas logo ele recuou ligeiramente, mantendo o rosto próximo o bastante para que ela pudesse sentir a respiração quente contra os lábios. Você sabe que, depois de hoje, não dá mais para voltar, ele disse, baixo, com aquela certeza calma que vinha de quem já tinha tomado a decisão. Júlia não desviou o olhar. O que quer que fosse aquilo, o que quer que viesse depois, não lhe parecia mais assustador. Ao contrário, havia uma estranha paz em aceitar que já tinha atravessado o ponto de retorno. Eu sei, respondeu, e o tom firme surpreendeu até a si mesma. O sorriso dele foi breve, mas carregado de algo intenso. A mão subiu até a nuca dela, os dedos se entrelaçando levemente nos fios de cabelo, enquanto ele voltava a aproximar os lábios dos dela. O contato foi suave no início, mas carregava uma promessa implícita, um aviso silencioso de que a barreira final estava prestes a se romper. O som de vozes distantes vindas do quintal fez com que ambos congelassem por um instante, como se o mundo real tentasse invadir o espaço que tinham criado. Mas Gabriel não recuou. Ele manteve o toque, o olhar fixo no dela, e disse num sussurro firme: Deixa eles lá. Aqui é só a gente. E naquele momento, no calor abafado do galpão, com a luz filtrada pelas frestas da madeira e o cheiro de verão impregnado no ar, Júlia entendeu que a decisão já tinha sido tomada muito antes de qualquer beijo. O que acontecer ali não seria esquecido, e o peso daquela certeza era tão palpável quanto o toque das mãos dele na sua pele. Quando finalmente se afastaram, foi apenas o suficiente para respirar, mas não para desfazer o vínculo que havia se criado. Ele soltou um leve suspiro, como quem guarda um segredo, e ela percebeu que, mesmo sem palavras, ambos sabiam que aquele momento mudara tudo. Lá fora, a tarde seguia como se nada tivesse acontecido. Mas, dentro do galpão, algo irreversível havia se iniciado. E, no fundo,
Júlia não queria que fosse diferente.